No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam abundantemente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Hoje é quinta-feira, dia 6 de abril de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos aí na contagem regressiva para começarmos o nosso seminário da Unicidade de Deus, primeira aula. Agora, na próxima terça-feira, é a Unicidade 1. A matéria de Unicidade 1, nós vamos começar na terça com o professor pastor Gilberto Lopes Gonzalez. E na quinta-feira eu começo a matéria de hermenêutica bíblica. Também a hermenêutica, a gente está aqui lendo, sempre preparando conteúdo, preparando material para darmos esse seminário básico, entre básico e médio, claro, para poder trazer conhecimento para o povo de Deus, tá certo? Então se inscreva, eu acho que ainda tem vagas, você ainda pode se inscrever neste curso, uma parcela, uma mensalidade de R$50 para você se dedicar ao conhecimento da palavra de Deus. Entre em contato com o DDD 19, o WhatsApp 19 9898 022 14, fale com a Elaine. As aulas serão pelo Google Meet, tá certo? Vamos pelo Google Meet, qualquer coisa a gente faz no Zoom, mas as aulas serão todas gravadas para que você possa assistir num outro momento, tá? De acordo com a sua disponibilidade. Terças e quintas das 8 às 10 da noite, com intervalo de 10 minutos. Vamos lá. Veja o que diz a palavra de Deus. Eu acho muito interessante esse texto aqui. Diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que tiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 e 4. Então, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Aqui está dizendo que Paulo para Coríntios, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Esse texto, quando muitos leem, já ficam logo com a pulga atrás da orelha, né? Porque, peraí, bendito seja o Deus Pai do nosso... Está dizendo, o texto está claro, né? Que está aí um Deus que é Pai do Senhor Jesus, pronto, está definido. E na aula de hermenêutica, nos cursos de hermenêutica, que é a arte da interpretação dos textos, você pode dizer o seguinte, aí o texto está claro, o português é objetivo, está apontando para duas pessoas, mas o que a hermenêutica vai dizer? A hermenêutica vai dizer que nós precisamos considerar o contexto histórico-cultural. E parece que os leitores da Bíblia, os debatedores da atualidade, eles ignoram por completo isso aí. Eles ignoram o tempo, a cultura, né? O momento pelo qual foi escrito, quem escreveu, como que era a construção dos idiomas naquela época, o que estava por trás deste linguajar bíblico. É isso que vai dizer a hermenêutica. Então é preciso saber da hermenêutica para você não correr em interpretações, o que tem gerado interpretações erradas das escrituras ao longo dos séculos, das décadas, dos anos. É simplesmente a aceitação cega de uma explicação sem investigar absolutamente nada. Falou, está falado, está escrito aqui. E a Bíblia é com a Bíblia na mão, infelizmente, que muitos vão se perdendo. Agora, voltando aqui para o texto, está falando de duas pessoas? Não. Eu tenho aqui a tradução, uma das traduções da minha primeira vez que eu li isso aqui, eu corri para mostrar para o meu pastor da época. Falei, olha que texto maravilhoso, mas está numa Bíblia antiga. Eu estou aqui, por exemplo, com a Bíblia, é a primeira Bíblia que eu comprei na minha vida,
eu perdi essa Bíblia, é a Almeida Revista e Corrigida de 1969. Era uma letra grande que eu tinha. Vê se a sua é ARC, Almeida Revista e Corrigida de 1969. Olha o que diz esta Bíblia na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 16. 2 Tessalonicenses 2,16. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, vai direto. Nosso Deus e Pai, vírgula, que nos amou, vírgula, em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Aqui o texto é claro, ó, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. A vírgula está depois. O que as outras traduções, na sua maioria as mais novas, mudou isso aqui. Não está desta forma. Como que está, pastor Tony, nas novas traduções? Eles mudaram a vírgula de lugar. É só isso. Simplesmente isso, mas que muda todo o sentido da mensagem passada pelo apóstolo. Veja, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, aí botaram um E, ó, e nosso Deus e Pai, vírgula. Não é que mudaram a vírgula de lugar, é que colocaram um E aonde não tinha, nessa passagem de 1969. Trocaram o E de lugar, ou botaram um E aonde não tem. Mas se você pegar essa tradução que eu te falei, você vai ver que não tem um E ali, vai direto. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e nos deu uma eterna consolação. O primeiro texto que nós lemos, já para terminar, caminhando aqui para o final, que é muito interessante, esse pequeno estudo, aqui, esse pequeno convite a uma reflexão. Veja como que é interessante. Paulo diz: bendito seja o Deus, Pai de nosso Jesus Cristo, Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. Paulo está dizendo aqui, se a gente for ler, for fazer uma hermenêutica desse texto e levar uma exegese, vamos dizer assim, descompromissada com a realidade, está lá em o texto lido inicialmente, 2 Coríntios 1, 3 e 4, diz que o Pai de Jesus Cristo é o Deus de toda a consolação. É o único que consola, vamos dizer assim, é o Deus soberano de toda a consolação, né? Se a gente for levar literalmente ao pé da letra, Jesus ele se apresenta para os discípulos como consolador. Vou enviar outro consolador. Quando ele diz que vai enviar outro consolador, é por quê? Porque ele já está se colocando como consolador. E o que mais tem nas Escrituras é ver Jesus consolando maravilhosamente muitas pessoas. Devolveu o filho da viúva de Naim, que estava morto, é ou não é? Devolveu o irmão amado daquela de Marta e Maria, que choravam já 4 dias de choro, dor e pranto. Depois de 4 dias, né, elas foram consoladas tendo o irmão de volta, e por aí vai. E ele fala: agora eu vou enviar outro, mas preste atenção, ele fala lá no Evangelho de João, capítulo 14. O outro que eu vou enviar já está com vocês já vêm, porque habita com vocês, estará em vocês. Num debate com um trinitariano, recentemente, ele falou assim: não, é porque o Espírito Santo vivia com as pessoas naquela época e etc e tal, por isso que Jesus falou que já estava com eles. Não, primeiro que ele fala que vai enviar futuramente. Então o Espírito Santo seria enviado para morar neles. E outra coisa, Jesus fala que estava com e era visto por eles estavam vendo. Então o Espírito Santo habitava com todo mundo no passado, vinha visitar e coisa e tal ali, mas eles não viam o Espírito Santo. Jesus está dizendo que os discípulos, lá em João 14, estavam vendo o Espírito Santo. É muito diferente de ver, de sentir, de ter, de saber que está presente. Ver o Espírito, isso não é forçação de barra para trazer uma hermenêutica fora do que está ali no texto. Tá? Então, Jesus está dizendo: vocês já estão vendo o Espírito Santo. O Consolador que eu vou enviar, o Consolador. Então, Paulo está falando Deus de toda a consolação. Por isso que é importante considerar o estilo de linguagem, o estilo de escrita, o estilo histórico-cultural, a cultura, a mente. Porque a verdade é que muita coisa foi se perdida, muita coisa importante se deixaram serem substituídos pelos enganos religiosos. Mas é por isso que tem o Minuto da Unicidade, para trazer esses esclarecimentos importantes
para trazer luz para todo aquele que crê. Bom, vou ficando por aqui. Amanhã nós voltaremos com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe você. É claro que o tema é muito mais amplo para a gente falar abertamente. Então se inscreva no Seminário Teológico Unicista, Seminário da Unicidade de Deus. E aí você vai ter a oportunidade de participar de aulas importantes, um projeto único aqui no Brasil. E, aliás, eu peço a você que ore por esse projeto. São muitos os desafios que a gente se propõe a levar ferramentas para ajudar o povo de Deus, mas aí tem um monte de crítica, aí tem muitos desafios pela frente. Pessoas parece que não ficam satisfeitas com o nosso desejo de levar informação de qualidade, e aí falam um monte de coisa que realmente entristece, e aí soma-se a isso aos problemas nossos do dia a dia, muitas batalhas travadas, mas eu creio que Deus vai nos capacitar, vai nos dar condições conhece a intenção verdadeira do nosso coração, que é semear esta palavra, é colocar a cara para bater, colocar o rosto de frente na guerra. Por isso eu peço suas orações, porque as lutas são imensas, mas é através de muitas dificuldades e lutas que entremos no reino dos céus. Forte abraço, amanhã nós voltaremos. Minuto da Unicidade.